Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Nesta sexta-feira, dia 9 de julho, nós vamos estudar História e Geografia, na nossa apostila da página 200 até a 203, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a transformação da natureza e ocupação do espaço, certo? Unidade 2. Observem essa imagem. Então, nós temos aqui uma casa, pelo jeito, né, gado aqui atrás, olha só. Temos uma máquina, um trator, pelo jeito, né? Aqui nós temos um galinheiro, né, uma pequena casa, temos uma horta, uma roça, né, na página 200. E aí na página 201 também continua fazenda, nós vemos aqui uma plantação, né, aqui pode ser um celeiro, aqui também outra casa, animais, não é mesmo? E aqui temos algumas perguntinhas. A imagem mostra uma paisagem do campo ou da cidade? Nós já estudamos isso, né? A diferença entre o campo e a cidade. Essa paisagem se parece com a paisagem do lugar onde você mora? Parece ou não parece? Quem mora na cidade, quem mora no campo, na fazenda? Vamos responder. Que elementos da natureza são necessários para realizar as atividades mostradas na imagem? Que elementos da natureza nós temos aqui? Nós temos os animais, nós temos as plantas, não é mesmo? Essas atividades causam transformações na natureza? Sim. Algumas atividades aqui, por exemplo, que é a criação do gado, não é mesmo? A plantação, a colheita, elas causam transformações na natureza, não é mesmo? Ou essa natureza sempre foi assim, sempre teve esse campo, sempre teve essa plantação, sempre teve essa criação de gado? Não, não era assim, né? Aqui houve a mudança, houve a transformação desse ambiente pelo homem, não é mesmo? Então, olha lá, a ação humana sobre o relevo. A ocupação do espaço altera o relevo. Vocês estão vendo aqui um túnel, né? Muito provavelmente aqui tinha um morro, né? Uma montanha, e foi feita uma estrada por baixo desta montanha. Para construir túneis e estradas em áreas de montanhas, geralmente são cortados trechos de suas encostas. Observe aqui, isso aqui é o túnel da rodovia Carvalho Pinto em São Paulo, lá no estado de São Paulo, e essa foto foi tirada em 2017. Então, olha só, o mundo da forma como conhecemos hoje é muito diferente de quando os grupos humanos iniciaram o processo de ocupação dos continentes. Isso porque, além da ação dos fenômenos da natureza, os seres humanos estão constantemente intervindo na paisagem e alterando-a para garantir sua sobrevivência e aprimorar seu modo de vida. Um exemplo disso é o relevo. Então, o relevo é onde fica a parte da natureza. Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é plana nem uniforme. Ela apresenta formas variadas que são chamadas de relevo. Observe as principais formas de relevo na imagem a seguir. Então, nós temos aqui diversos tipos de relevo na página 202. Nós temos as montanhas, né, que são as maiores elevações da superfície. Nós temos os planaltos, que são superfícies irregulares, nas quais a erosão é maior. Nós temos as planícies, que são as superfícies planas, nas quais a deposição de materiais é maior que a erosão. Então, aqui nos planaltos a gente nós temos mais erosão, e aqui nós temos mais o acúmulo de materiais, ou seja, esse material que vai caindo aqui dos planaltos vai caindo aqui para as planícies, não é mesmo? Então, as planícies, olha só, em geral localizam-se ao longo de rios e no litoral. Então, as planícies são aquelas que ficam mais próximos dos rios, dos mares, não é mesmo? E temos ainda também as depressões, olha só, são áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas, olha aqui. Então, as depressões aqui, nós temos uma pequena depressão, vocês estão vendo aqui, conseguem enxergar? Ó, depressão são as áreas mais baixas, que está entre o planalto e entre a planície, né?
Então, aqui nós temos 4 formas de relevo: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. São exemplos de formas de relevo. E aqui na página 203, olha só, o relevo pode ser adaptado para a prática agrícola. Pessoal, nós estamos falando da transformação do relevo, né, dos planaltos, das planícies, das depressões, das montanhas, pelo homem. O homem faz essas transformações, ele mexe na natureza para quê? Para a sua sobrevivência, para plantar, para criar animais, não é mesmo? Então, olha lá. As áreas de relevo plano são as mais favoráveis às atividades agrícolas, pois permite o uso de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Muitas vezes, tanto para a produção agrícola quanto para construções urbanas, terrenos íngremes são aplainados. Olha só. Então, o que acontece? É muito mais fácil a gente fazer plantação, né? Plantar arroz, milho, trigo, soja, criar os animais, construir os prédios, construir as casas, construir rodovias nos terrenos que são planos, que são aplainados, né? Do que construir em montanhas, em planaltos, em depressões. Então, o que o homem faz? Onde existem depressões, vem e faz o aterro. Onde tem planaltos, montanhas, muitas vezes fazem túneis, muitas vezes fazem, aplanam. O que é aplano? É tornar plano aquele terreno para poder fazer a plantação, para poder construir os prédios, poder construir as rodovias, né? Então, o homem é responsável por essas transformações. Então, aqui nós temos, olha aqui do ladinho, a diferença entre o que é íngreme. O que é íngreme? É aquilo que é muito inclinado. Então, o que são íngremes? São as montanhas, são os planaltos, são muito inclinados. E os aplanados? Olha, o que é aplanar? Tornar uma superfície plana. Eu só consigo construir um prédio, né? Se a superfície estiver plana. Então, vocês vão terminar de fazer a leitura aqui e aqui também. As atividades de mineração alteram o relevo. Olha, aqui nós estamos falando da mineração. A extração mineral pode causar profundas alterações no relevo. Muitas vezes são escavadas. Olha só, a mineração, ela traz uma destruição razoável, né, para o nosso meio ambiente. Olha só, por quê? Porque existem muitas escavações, o que destrói serras, deixando um grande buraco em seu lugar. Então, é necessário escavar, fazer grandes buracos para procurar o minério, né? E isso, geralmente provoca o desmatamento e a erosão do solo. Então, a mineração é, sim, uma atividade econômica de grande impacto ambiental. Por quê? Porque precisa escavar o terreno, né? Não apenas aplanar, como a gente vê na agricultura, para fazer a plantação, para criar o gado na pecuária, para construir as casas, os prédios, as rodovias. Não é só aplanar. A mineração, ela vem com escavação, né? Fazer grandes buracos para procurar o minério. Então, toda atividade econômica, pessoal, tanto a agricultura, a pecuária, a construção civil, a mineração, elas trazem um certo impacto ambiental. Por isso que a gente é necessário fazer grandes observações, tá bom? Aqui nós temos o cultivo de arroz no Vietnã em 2016, essa foto foi tirada. E aqui nós temos uma vista aérea da pedreira de extração de brita em Cardoso Moreira, no estado do Rio de Janeiro. Aqui no Mato Grosso nós também temos extração de calcário, de brita em vários locais. Então agora vocês vão responder essas duas perguntas aqui, como a atividade mostrada na foto 3, como a atividade mostrada na foto 3 alterou o relevo do lugar. É essa foto aqui, ó, tá? A foto 3 é essa daqui da pedreira. Quais são as possíveis consequências dessa alteração? Olha só, olha o que aconteceu aqui, né? Houve escavação, houve desmoronamento, né, dessas pedras, dessas rochas. Teve consequência? Mudou o ambiente? Mudou. Número 2, no lugar onde você mora,
Ocorrem alterações do relevo, como mostrado nas fotos 1, 2 e 3? Será? Aí vocês vão fazer uma observação. E também tá lá na lagartinha da tarefa algumas questões para vocês copiarem e responderem, tá bom? Sobre o relevo, as principais formas do relevo e também as consequências das atividades econômicas. Então, vamos lá na lagartinha da tarefa também copiar e responder as perguntas. Por hoje é só. Tenham um excelente final de semana, tá? Um grande beijo para vocês. Se cuidem. Covid ainda está por aí. E a gente se vê na segunda-feira. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só mandar um áudio, tá bom? Beijinho no coração. Tchau, tchau.